Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um Betbox Tips. Pois é, não estou no estúdio, estou no feriado aqui em pleno litoral paulista e vou mandar essas dicas para você, porque aqui a gente não para. Dicas de jogos para esta sexta-feira. E a gente vai começar com as eliminatórias da Euro Feminina, pois é Campeonato Europeu Feminino, temos Inglaterra e França, tá bom? Os principais campeonatos masculinos na Europa acabaram e hoje é data FIFA no futebol feminino, por isso teremos muitas dicas do futebol entre as mulheres, tá bom? Aqui, duelo de duas potências do futebol feminino pelas eliminatórias da Euro. Inglaterra e França. A França lidera o grupo com 6 pontos. A Inglaterra tem 4 pontos. Os dois primeiros garantem a vaga direto na Euro sem precisar disputar playoff. Então é uma vaga que deve ficar aí com França e Inglaterra. Esse grupo ainda tem a Suécia, que está na terceira colocação, e é uma ótima seleção também. Então, por mais que seja um jogo entre dois grandes times, os nossos especialistas enxergam a Inglaterra melhor, superior à França e jogando em casa. Então, com um favoritismo aí que é interessante para a gente entrar com alguma aposta, tá bom? Se você for ver, tá aí, né? Você vê que o favoritismo é leve, 2,05 contra 3,10. Por isso, para não arriscar, vamos no draw no bet. Vamos olhar então o empate anula a aposta. Olha aqui, ó, 1,57 para Inglaterra, seleção feminina da Inglaterra. Então, 1,57 esse empate anula a aposta, que é o Dronobet, fica essa sendo a dica. Vamos então procurar outro jogo aí, que é Irlanda e Suécia. Vamos dar uma olhada, tem muito jogo aqui, gente. Vamos ver aqui, Irlanda e Suécia tá aqui, ó. Irlanda e Suécia, a gente vê aqui 1,55 favoritismo aí da Suécia, que está nesse mesmo grupo que a gente conversou. O outro jogo, então, desse grupo que tem Inglaterra, França, Irlanda e Suécia. A Suécia, como falamos, é uma grande seleção aí no futebol feminino e precisa reagir nesse grupo, porque tem apenas um ponto ganho. Pois é, a Irlanda é o pior time do grupo, não tem nenhum ponto, só derrotas. Então a Suécia precisa se mexer. Jogando fora de casa, as odds estão até boas para a vitória da Suécia. Esse 1,55 aqui já reflete então que a Suécia vai enfrentar dificuldade fora de casa, mas é muito superior. Vale a pena, segundo nossos especialistas, apostar nessa vitória da Suécia. Pode então 1,55 para a Suécia, tá bom? Vamos então para outro grupo agora. Vamos dar uma olhada aqui. Holanda. Vamos achar aqui Holanda. Então aqui, ó, Países Baixos, né? Que é sempre a tradução que a gente usa hoje em dia, Países Baixos, Netherlands, contra Finlândia, tá bom? Holanda jogando em casa, você vê grande favoritismo. Aí, depois dessas duas rodadas, as 4 seleções desse grupo estão empatadas. Pois é, grupo, todos os times têm 3 pontos. Finlândia é o time mais fraco, que ainda tem Noruega e Itália. Então, Noruega, Itália, Holanda e Finlândia, todos empatados, tá bom? A Holanda é uma das potências do futebol feminino europeu, mas não vem jogando bem, né? Agora, jogando em casa, nessa nova série, aí, nessa nova rodada, precisa de uma reabilitação e vai cruzar com a Finlândia, que é o time mais fraco. Como tá pagando muito pouco aí esse 1,22, nós vamos para o halftime barra full time. Então tá aqui, ó, Países Baixos, 1,72 halftime barra full time, ou seja, intervalo final do jogo. A Holanda precisa vencer o primeiro tempo e chegar ao intervalo vencendo também. Nós vamos deixar uma segunda dica aí, que é para a Holanda fazer um gol no primeiro tempo, tá bom? Independente se ganhar ou não. Vamos então colocar aqui gols. Ainda não abriu aqui, tá? Não abriu gols no primeiro tempo. Vamos ver se a gente acha aqui no primeiro tempo, segundo tempo. Também não tem essa aposta. Ainda não abriu, tá bom? Você pode pôr aqui, ó, o intervalo correto, né? Na verdade, o resultado correto no intervalo, que seria 1-0, mas não, a gente não quer acertar que é 1-0, a gente só quer falar que a Holanda vai fazer um gol. Pode até perder o primeiro tempo, mas não abriu ainda essa opção. De qualquer forma, anota aí. Holanda acima de 0,5 gols no intervalo. Então, acima de meio gol no intervalo, ou seja, a Holanda precisa fazer pelo menos um gol no intervalo, tá bom?
Vamos ver se a gente acha outro jogo, que é outro jogo desse grupo. Noruega e Itália. Ainda não estão todos os jogos abertos. E vai abrir mais perto da data e do horário. Aqui, ó, Noruega e Itália. Não tá com muitas opções abertas. É o outro jogo desse grupo que está empatado. Vamos dar uma lida aqui na análise, né? Mesmo grupo então de Holanda e Finlândia, a Itália vem subindo de produção a cada ano. E a Noruega já é um time bem tradicional no futebol feminino, né? Os times escandinavos aí, Noruega, Suécia, Finlândia e até a Dinamarca sempre foram muito pioneiros aí no futebol feminino, tá bom? O grupo está embolado, né? Todas as seleções com 3 pontos, como a gente já falou, é muito importante uma vitória aqui. Os dois times, tanto a Noruega quanto a Itália, gostam de jogar ofensivamente e às vezes deixam a defesa meio aberta. Por isso a expectativa é de uma partida com gols. Então, se tiver aberto, vamos no ambos marcam sim, tá bom? Parece que não abriu essa opção ainda, não abriu. Então, ambos times marcam sim é a primeira dica, que ainda não está aberta no momento que eu estou gravando aqui o jogo. A outra dica é acima de 2 gols, tá bom? Acima de 2 gols, a gente precisa de 3 gols aí para ganhar essa aposta, mas se tiver 2 gols, a gente empata, ou seja, recebe o dinheiro de volta, tá bom? Último jogo entre Itália e Noruega, a Itália venceu por 2-1, tá bom? 2-1. Ainda não abriu aqui o acima de 2 gols também, a gente só tem acima de 2,5, tá bom? Mas a dica é acima de 2 gols. E aí, mais um jogo das eliminatórias da Euro feminina, que é Dinamarca e Espanha. Dinamarca e Espanha. Aqui, ó. Outro grupo, você vê muito favorita a Espanha, né? Pagando 1,16 mesmo fora de casa. A Dinamarca é uma grande seleção, só que a Espanha é considerada a melhor seleção do mundo. É favorita para vencer esse jogo, aliás, está muito favorita até, né? Para jogar fora de casa. Estão muito baixas essas odds, por isso nós vamos no mercado de gols. Também não abriu ainda, ambos marcam. A dica é ambos times marcam sim, tá bom? A gente acredita que a Dinamarca vai fazer gol e número de gols podemos ir no acima de 2,5, tá bom? Então acima de 2 gols e meio nessa partida, 1,57 pagando, ficam essas duas dicas. Ambos marcam sim e acima de 2 gols e meio. Para vocês terem ideia, nas duas partidas que fizeram até agora nessas eliminatórias, a Espanha está com uma média de 5 gols e meio e a Dinamarca 5 gols por partida, ou seja, médias altas, por isso que esse acima de 2,5 é ótima opção, tá bom? São dois grandes times com bons ataques, então a gente acredita que vai ter gol sim, pode pôr ambos marcam e também acima de 2,5. Com isso, a gente encerra aqui as eliminatórias do futebol feminino e vamos buscar o nosso vôlei. Vôlei de sempre, estamos na Liga das Nações, vamos procurar. Pois é, tá aqui, Liga das Nações do Voleibol Feminino, Japão e China, duelo asiático aí na Liga das Nações. O Japão e a China, os dois times brigam pela vaga nas Olimpíadas, elas não estão classificadas para as Olimpíadas. Então, dependem muito de bons resultados aqui na Liga das Nações, tá bom? Os dois times entrando titular, força máxima para essa partida. Vai ser um jogo disputado, mas a China é um time melhor, tá bom? Tem mais chances de vencer. Por isso a gente vai dar duas dicas. Uma delas é a vitória da China, tá bom? Você vê que tá pagando 1,50. É um jogo difícil, gente. Difícil aí prever, mas a China é sim favorita. Então quem quiser pode ir nessa vitória da China. A outra dica que a gente sempre costuma fazer em jogos disputados é que vai ser uma partida de 4 sets ou 5 sets, ou seja, acima de 3 sets e meio. Aqui não temos essa opção, tá bom? Mesmo assim eu vou só correr aqui para vocês verem, tem outras opções, mas não abre aqui nesse site essa opção de sets. Abre só exato, assim, você tem que dizer se vai ser 2-1 ou 3-0 e para quem. Como isso não vale a pena agora, a gente só sabe que deve ir para 4 sets pelo menos, ou seja, 3-1 ou 3-2 para algum dos lados, não vai ser 3-0. Essa fica a dica, você acha em outros sites, tá bom? Total de sets acima de 3 sets e meio, a segunda dica dessa partida, que é muito boa essa dica, tá bom?
E aí a gente encerra com a dica de outra partida, que é Sérvia contra Canadá. Como vocês podem ver, vai acontecer ainda na quinta noite, Canadá e Alemanha e Sérvia e Turquia. Por isso que ainda não abriu. Sérvia e Canadá, então, ainda não abriu, porque os dois times têm outras partidas nessa quinta noite, mas já vai ficar a dica. A Sérvia é uma das melhores seleções do mundo no voleibol feminino, tá? É uma das grandes favoritas aí em toda a partida que entra. A oposta, Boskovic, é considerada a melhor jogadora da atualidade por muitas pessoas. A Sérvia já possui a sua vaga para as Olimpíadas de Paris. Então, assim como o Brasil e outros times já garantidos para as Olimpíadas, está fazendo um treinamento e um preparatório aí no time. Então, às vezes coloca aí uma jogadora diferente, testa uma escalação. Então, a Sérvia está usando mais como preparação aí essa Liga das Nações. E está preservando algumas principais jogadoras, tá bom? Na primeira semana e na segunda semana não entrou com o time titular. Por isso, o time sérvio chega um pouco fraco nessa partida. O Canadá, que não tem a vaga para as Olimpíadas, depende aí totalmente de pontos nessa Liga das Nações. Então, cada jogo pode ganhar pontos para o ranking e pode conquistar a vaga olímpica através do ranking, tá bom? Então, o Canadá sim está vindo com força máxima e a Sérvia não. Só por isso a gente já começa a atender a nossa análise aí. O Canadá tem grandes jogadoras e joga contra uma Sérvia reserva. Então a gente vai de vitória do Canadá como a dica principal, tá bom? Quem quiser arriscar um pouco, vai no handicap asiático menos 1,5 para o Canadá, tá bom? Nessa forma o Canadá precisa vencer de 3-0 ou 3-1. Tá? Não pode perder mais que um set para a gente ganhar essa aposta. Com isso a gente encerra aqui o BetBox Tips do feriado. Eu peço para vocês seguirem nosso canal do YouTube, segue também nosso Instagram, tá aí o endereço @BetBoxTV no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais é o mesmo, Facebook, LinkedIn, TikTok, nossos vídeos são colocados lá. E a gente está aumentando nossa equipe aí. Vamos cada vez colocar mais imagem de bastidores, making off e dicas durante a semana toda para vocês. Até amanhã!